Irmãos, como eu falei no começo do culto, nós estamos começando as celebrações para o Natal, e é importante nós meditarmos sobre isso, o Natal que está associado ao nascimento de Jesus. E eu quero refletir com os irmãos hoje, a partir de hoje, justamente para nós identificarmos se Natal é a mesma coisa de celebrarmos o nascimento de Jesus. De fato, nós precisamos celebrar o nascimento do nosso Redentor. Mas será que o Natal, como nós o conhecemos, é a melhor forma de fazermos isto? Então, eu quero começar, a partir de hoje, estudar justamente sobre o Natal. Brevemente, algumas meditações nesses domingos que antecedem o Natal, a fim de podermos nos preparar adequadamente, preparar as nossas casas, É um tempo sempre de muita ansiedade a respeito de decoração, de ceia, essas coisas que fazem parte do Natal. E também de podermos instruir os nossos filhos a respeito de como é que se celebra o nascimento do nosso Redentor, o que é mais importante nesta época. Hoje, o que eu pretendo fazer é dar um panorama histórico a respeito de como começou a celebração do nascimento de Jesus e depois de como é que começou a celebração do Natal. Você pode perguntar, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Celebrar o nascimento de Jesus não é a mesma coisa de celebrar o Natal. Então vamos ver por que é assim. Uma breve viagem histórica na história da igreja nos ajuda a ver isso. Então, eu quero que você pense justamente sobre isso, foi o título que eu coloquei para esta breve mensagem aqui, esse breve estudo. Natal, celebrar o nascimento de Jesus é diferente de comemorar o Natal. Então, como é que começou a comemoração do nascimento de Jesus? A primeira menção dessa data, 25 de dezembro, como uma celebração do nascimento de Jesus, começou no século IV, começo do século IV, 336 para ser mais preciso. Mas desde o começo do século III, havia uma especulação a respeito de que data, que dia, que mês o Senhor Jesus Cristo teria nascido. É importante salientar, dizem os historiadores, que nesta época os cristãos não se preocupavam muito em celebrar nascimentos. Eles celebravam muito mais a morte do que o nascimento. Ainda hoje é assim. Por exemplo, esses dias estava se celebrando 53 anos da morte do C.S. Lewis, fazia uma homenagem póstumas. Logicamente porque depois que morre, é que se conhecia o resumo da obra, daquela pessoa. Então, se celebrava, se fazia um memorial da morte. Então, não era muito costumeiro celebrar o nascimento de grandes pessoas. Mas havia uma especulação, havia um cálculo bastante complicado. Por exemplo, Agostinho, mais tarde, ele exemplifica como é que é este cálculo. Chegaram a 25 de dezembro. Daqui a pouco eu mostro algumas teorias sobre a data. A menção mais antiga desta data está no calendário Filócalo, Era um calendário da Roma antiga, e no dia 25 está anotado justamente isso aqui, Natus Christus in Belém, Judeia. Nascido Jesus em Belém da Judeia. 25 de dezembro, lá em 336, é a menção mais antiga dessa data a respeito associada ao nascimento de Cristo. Contudo, somente no final do século IV, a celebração do nascimento de Jesus se tornou ampla em todo o Império Romano, todo o mundo antigo, certamente depois da ascensão de Constantino como imperador de Roma. A igreja, os irmãos devem saber,
nesta época, ela estava dividida. Havia a igreja do Oriente, a igreja de Roma, a igreja em Antioquia, que hoje é conhecida como igreja ortodoxa, e a igreja do Ocidente, que era a igreja de Roma. Na igreja do Oriente, em Antioquia, não se celebrava o nascimento, lá se celebrava a Epifania, lá no dia 6 de janeiro. Eles celebravam, na verdade, o batismo de Jesus, que também abarcava a sua, mais parecido com a Páscoa nossa hoje. Depois, que se popularizou o dia 25 de dezembro, até a Igreja do Oriente também começou a celebrar o dia 25 como sendo o nascimento de Jesus. Só no final do século IV é que o 25 de dezembro se tornou a celebração da natividade, do nascimento de Jesus Cristo. Por que 25 de dezembro? Há algumas teorias aqui. As duas mais importantes, disputadas pelos historiadores. A primeira toma como base a Anunciação. Então, desde o começo, se celebrava a festa da Anunciação. O que é essa festa? A Anunciação é aquele momento em que o anjo aparece a Maria e diz que ela está grávida. Na verdade, ali se acredita que foi a concepção de Jesus. Se celebrava este dia, o dia da Anunciação. Então, acreditava-se que esse dia era 25 de março, o dia em que Maria concebeu, concebeu Cristo por obra do Espírito Santo. Fazendo os cálculos, 9 meses depois, dá exatamente 25 de dezembro. Então, se a concepção foi 25 de março, o nascimento foi 25 de dezembro, fazendo uma conta bem justa. Então, a igreja antiga, ela fez essa conta, Agostinho, acho que Jerônimo também concordava, Crisóstomo concordava com isso, Crisóstomo primeiro, depois Agostinho, e é por isso que 25 de dezembro ficou sendo a data do nascimento de Jesus. Como eles chegaram na data da concepção, o cálculo é mais complicado ainda. Enfim, isso a gente nunca vai saber. Essa não é a questão aqui. Uma outra tradição, um outro grupo de historiadores, dão conta que a data foi escolhida para fazer oposição a costumes da Roma antes de Constantino. Então, antes de Constantino, essa data, 25, a partir do dia 22, 21 de dezembro, é quando começa o solstício de inverno no hemisfério norte. E esta data, nos povos antigos, pré-cristãos, é um período muito importante para povos agrários. Este momento é um momento muito importante. Então, as culturas antigas sempre atribuíram ao solstício de inverno grande importância, e não era diferente com Roma. Roma tinha algumas festas neste período. Uma delas era o Festival do Sol Invicto, atribuído ao deus Mitra, e que depois o imperador Aurélio tomou para si como comemoração do seu aniversário. O que é o Sol Invicto? O solstício de inverno é o dia do ano em que a noite é maior. A maior noite do ano acontece no solstício de inverno. Quando essa noite acaba, os dias os dias que se seguem, começam a ser maiores. Então, o que se pensava? A noite veio para dominar, e ela conseguiu dominar por um tempo, mas o sol ele não pode ser conquistado. Mesmo uma noite tão longa, no final o sol vai surgir. E agora, depois que ele surge, ele vai tomar cada vez mais conta do tempo, até que chega o dia maior do ano, que é no solstício de verão. É um momento de grande esperança para um povo agrário. Por quê? Porque o inverno não dá para plantar. Mas à medida que o sol vai vencendo e se tornando cada vez mais dominante,
a possibilidade de plantação e de bons frutos, ela se torna cada vez mais real. Então se celebrava um festival em homenagem ao sol, o sol que não se podia conquistar. Isso era tão importante para os romanos que figuras do sol, sobretudo para o exército romano, eram colocadas nas moedas e também nos escudos em Roma. Junto com essa festa do sol invicto, acontecia também a Saturnália. Saturnália era uma festa dedicada a Saturno, né? E na Saturnália era uma festa bem interessante. Uma das características da Saturnália era a subversão social. Na Saturnália, primeiro foi comemorado durante um dia, era um dia apenas, mas imperadores como Calígula, por exemplo, que eram dados a festas e a bacanais, resolveu estender durante um período de uma semana. Então ela começava lá pelo dia 17 de dezembro e chegava até próximo do dia 25. A Saturnália era bem parecida com o nosso carnaval, né? Os valores morais eram subvertidos, os tribunais fechavam e nesse período podia-se transgredir a lei. Tem um filme lançado, acho que ano passado, que é Uma Noite de Crimes, alguma coisa assim, em que há uma permissão para cometer qualquer tipo de crime. A Saturnália era mais ou menos assim. Havia um decreto, por exemplo, que não se podia falar de coisas sérias, não se podia trabalhar, os tribunais tinham que fechar, porque era dia apenas de diversão. Nesse período, os escravos, por exemplo, eles podiam se vestir como senhores. E, inclusive, lançava-se sorte para escolher um imperador temporário, que podia ser, por exemplo, um escravo. Diz que esse imperador temporário, ele se vestia com uma máscara engraçada, ele era mais ou menos tipo um bobo da corte, e se vestia de vermelho. Um dos costumes era que as pessoas se visitassem e trocassem presentes. Essa era a Saturnália romana. Duas festas pagãs, né? Duas festas que nada têm a ver com o cristianismo. Contudo, os cristãos, antes mesmo de Constantino, eles já se opunham a estas coisas, e uma vez que se estabeleceu o dia 25 como dia da Natividade, eles, por exemplo, ao invés do sol, né, da festa do sol, eles chamavam da festa do sol da justiça, que era Cristo, o sol que venceu de fato e que não pode ser conquistado, a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo, em oposição, inclusive, a Aurélio. Com Constantino, né, Constantino, ele proibiu todas essas coisas e oficializou que, nesse período, o que devia ser celebrado era o nascimento de Cristo e não essas festas pagãs. Então, são essas duas teorias. A maioria dos scholars, né, pessoal que estuda história no mais alto nível, acredita que a primeira tradição de que a festa veio em associação à Anunciação, ela tem muito mais plausibilidade do que esta aqui a respeito da associação com a Saturnália e com a festa do Sol. Contudo, irmãos, a igreja ela está sempre envolvida num contexto histórico e não tem como nós afastarmos a relação de que, ainda que a igreja possivelmente não tenha a intenção de associar uma coisa a outra, as pessoas, o povo em geral, associou uma festa a outra, uma celebração a outra, ou trouxe elementos das festas pagãs para a festa do nascimento de Jesus. Contudo, uma coisa muito importante a respeito da celebração do nascimento de Jesus. Isso é muito importante de nós observarmos. No século IV, entre o século IV e o século VI, há uma controvérsia na igreja. A igreja está trabalhando com uma doutrina em especial. No século IV,
no começo dele, na primeira metade dele, um homem chamado Ário, ele criou uma controvérsia. Nessa controvérsia, ele dizia que Jesus Cristo não era Deus. A sua afirmação, ele era um bispo em Alexandria, que foi excomungado justamente por isso. Ele dizia que Jesus não era Deus. Assim como os testemunhos de Jeová ainda hoje dizem, assim como os mormons ainda hoje acreditam. Então, quando ele fala sobre Jesus, o Filho, não foi Deus que se encarnou, mas foi uma criação de Deus. Jesus, ainda que fosse um ser muito especial, o primeiro criado por Deus, de fato ele não era Deus. Constantino, então, ele convocou um concílio, primeiro concílio de Nicéia, primeiro concílio ecumênico de Nicéia, que juntava tanto a igreja de Roma, a igreja do Ocidente, quanto a igreja de Alexandria, a igreja do Oriente. Mais de 200 bispos se reuniram para decidirem se o que Ário estava falando era certo ou errado. E, logicamente, a decisão foi pelo que a Bíblia nos diz, e eles afirmaram a ortodoxia bíblica de que Jesus é Deus. É por isso que existe hoje o credo niceno. O credo niceno é sobre justamente a trindade como Pai, Filho e Espírito Santo sendo Deus. Três da mesma substância, eternos, os três, um único Deus. Nesse período, o que está se defendendo é justamente que Jesus é Deus e que ele se fez homem, ele se encarnou. E aqui está o momento histórico muito bem aproveitado. Num período em que, século V ao século VI, estão lançando dúvidas sobre a encarnação do Verbo, sobre a divindade de Jesus Cristo, é o período justamente em que isto é afirmado e que a celebração do nascimento de Jesus se torna mais popular no Império Romano. Os historiadores acreditam justamente que uma das coisas que levou a igreja a priorizar esta data é justamente para combater a heresia ariana que negava a divindade e encarnação do Verbo. Isso é muito interessante. Você observa a igreja no seu zelo doutrinário, aproveitando-se didaticamente de um período do ano para estabelecer uma doutrina a fim de instruir todo o povo e preservá-lo da heresia. Eles estavam celebrando o fato de que Jesus encarnou, ele se fez homem, e isso se dá no seu nascimento. Então, a partir daí, o dia 25 se torna uma grande data, a data da celebração do nascimento de Jesus. Agora, como é que era a festa da Natividade? Como é que era celebrada a festa do nascimento de Jesus? Natividade. Então, nós temos dois aspectos aqui. Primeiro, como a igreja, ela celebrava. A igreja celebrava essa festa com 3 missas. Lembrando que nos primeiros séculos, 1, 2, 3, 4, só tinha uma igreja, a igreja católica. E depois é que a igreja católica começa a se desviar. Nós estamos ainda numa fase inicial da igreja, dos pais da igreja, os primeiros teólogos. Como é que eles celebravam isso? Eram 3 celebrações, 3 missas. Essas 3 missas aconteciam no dia 25, em horários diferentes. Essas 3 missas serviam para celebrar, simbolicamente, os 3 nascimentos de Jesus. Então, a primeira missa celebrava o nascimento de Jesus no seio do Pai, o eternamente gerado, como está muito bem colocado no credo niceno, que diz que Cristo é gerado, mas não criado, ou como diz na própria Bíblia, gerado, meu filho, eu hoje te gerei, como está lá no Salmo 2. Depois da segunda missa, no finalzinho da tarde, era celebrada por causa do nascimento virginal de Jesus Cristo, a partir de Maria. E, finalmente, na madrugada, se celebrava uma outra missa, onde o que se celebrava era o nascimento de Jesus na alma dos fiéis.
Então, era uma festa muito religiosa, muito litúrgica, né? Voltadas ao culto, à adoração. Contudo, o povo, em geral, não celebrava a festa dessa maneira. Constantino obrigou o povo a ser cristão, lembre-se disso. Então, o povo, por temor ao imperador, temor ao império, se dizia cristão, mas continuava a viver como pagão. Então, o que eles faziam no Natal? Havia a parte litúrgica, que a igreja estabelecia, mas no seu cotidiano, a celebração continuava sendo parecida com a Saturnália, uma festa de banquetes, orgias e tudo mais. Aquelas coisas do comum. É por isso que celebrar o nascimento de Jesus nunca foi um ponto pacífico na igreja. Agostinho, apesar de estabelecer a data 25, acreditar que a data 25 de dezembro era do nascimento de Jesus, ele era contra a comemoração. Ele achava que isso era um paganismo. Por quê? Porque o que se observava era justamente o povo celebrando o nascimento de Jesus de forma pagã. Então, ele achava que não deveria, e muitos acompanhavam Agostinho nesse pensamento. Mais para frente, os reformadores também, eles eram contra a celebração do nascimento de Jesus, ou o Natal. Calvino era contra, os puritanos eram contra, tanto os ingleses quanto os norte-americanos, justamente por causa essa mistura que havia, por causa do povo, entre uma festa religiosa cristã e o paganismo. E, na verdade, o que acontece muitas vezes, irmãos, nós podemos tirar uma aplicação aqui, é que muitas das coisas que nós fazemos na nossa vida religiosa, nós muitas vezes paganizamos isso, ou mundanizamos isso, tirando os elementos corretos e colocando neles elementos que não são bons para o nosso próprio aprendizado e associação com as coisas do Senhor. Então, a igreja tinha uma festa religiosa, mas o povo, em geral, continuava a celebrar. O nome era outro, mas a festa continuava sendo uma festa pagã. E o Natal como nós conhecemos? Esse Natal que nós temos hoje. Como é que ele começou? Então, século IV, o nascimento de Jesus se tornou popular, isso vem se desenvolvendo durante o tempo. No século XIX, então, há uma grande virada no que diz respeito à celebração do Natal. O que muda? No século XIX, lá na Inglaterra, o Natal que nós celebramos hoje é um Natal importado da Inglaterra, importado dos povos celtas, bretões, que é o caso da Inglaterra, é um dos povos dessa linhagem. O que acontece? O rei da Inglaterra, o rei consorte da Inglaterra, no século XIX, pegou um costume alemão e trouxe para a Inglaterra, né? A celebração do Natal com enfeites, por exemplo, a árvore de Natal. Trouxe de lá e colocou na Inglaterra. E aí, a celebração natalina é o que acontece, é o que de fato se torna o Natal de hoje. Deixou de ser o nascimento de Jesus e começou a celebrar de fato uma festa chamada Natal. Árvores, comidas, as canções de Natal começaram a ser cantadas nesta época, os corais, os contos, e conta-se que o Charles Dickens, acho que os irmãos conhecem, escreveu Oliver Twist, e um dos, talvez não associado a ele, mas um dos seus contos mais famosos é o conto de Natal, o Senhor Scrooge, né? Um homem muito sovina, muito rico, e que nunca comemorou o Natal, até que recebe a visita de três fantasmas do Natal. Um do presente, um do passado e um do futuro. O presente, o do passado, faz lembrar a sua infância pobre. O do presente, a sua riqueza, e o futuro mostra como ele será se continuar dessa forma. Então, a partir daquele momento, desta vida com esses fantasmas, dessa experiência com esses fantasmas, ele decide celebrar o Natal. Ele faz um compromisso: enquanto eu estiver vivo, eu nunca deixarei o Natal morrer.
E é quando o Natal se torna romantizado, como nós temos hoje. Esta coisa da fraternidade, da sensibilidade, do sentimentalismo que envolve o Natal, começa justamente aí no século XIX. Só que estas coisas que foram trazidas da Alemanha para a Inglaterra, elas estavam associadas a uma cultura pagã, a uma história pré-cristã, justamente dos povos celtas. E aí é interessante nós sabermos, irmãos, todo o simbolismo que nós temos aí no Natal. Logicamente, quando você vê uma árvore de Natal, bolinhas de Natal, anjos, a ceia do Natal, você nunca vai pensar de onde vieram essas coisas. Já estão tão distantes que nós nem sabemos mais por que fazemos isso. Mas é interessante nós sabermos. Esses símbolos que nós temos no Natal hoje, se você pensar muito bem, qual deles se remete ao nascimento de Jesus? Árvores, sinos, peru. Qual deles se remete ao nascimento de Jesus? A estrela? Na verdade, nenhum se remete ao nascimento de Jesus. É difícil você entrar num lugar decorado por Natal e encontrar alguma coisa que lembre Jesus ali. Não é? Não lembra. Quando se bota o presépio, né? Quando se bota o presépio. Sabe aquela musiquinha? Eu estava conversando com Raquel, né? Bate o sino, pequenino sino de Belém. Onde tem sino na Bíblia? As nossas árvores de Natal são bem os sinos, né? As nossas guirlandas têm sinos e tal. Mas onde você viu o sino tocar no nascimento de Jesus, por exemplo? Por que a gente usa tantos símbolos que não estão ligados, não nos remetem a Cristo? De onde vieram isso? Bom, é Natal. Celebramos o nascimento de Jesus. Mas a decoração de Natal, por exemplo, não nos faz lembrar de Jesus. A não ser nas casas que se colocam lá o presépio. Geralmente casas católicas, né? Casas protestantes não botam presépio quase nunca, né? É difícil. Já ouviram falar de Yule? Conhece a expressão Yuletide? Não, né? Yuletide, em inglês, se refere ao período de Natal. Yule é uma divindade, né? Que desde a década de 50 para cá, tem sido novamente celebrada pelo neopaganismo. O neopaganismo mais conhecido, né, o grupo neopagão mais conhecido são os Wicca, aqueles que praticam a bruxaria. Não é? Esses símbolos que nós temos hoje no Natal, todos eles vêm dos povos celtas, pré-cristãos, que habitavam ali a Europa antes do Império Romano. O pinheiro, a árvore de Natal, é justamente o tal do Yule. O Yule, na verdade, é uma madeira. O pinheiro representa o Yule. O pinheiro era trazido para dentro de casa para que no inverno, no solstício de inverno, os espíritos da floresta tivessem onde se abrigar, aquecidos e protegidos. A nossa guirlanda, ela na verdade, originalmente era feita com duas plantas, o azevinho e o visco. O azevinho é um arbusto, né, parecido muito com a nossa guirlanda, que tem frutos vermelhos. É por isso que geralmente você procurar uma imagem na internet sobre o Natal, você vai encontrar uma florzinha, uma plantinha assim, com 3 bolinhas vermelhas. Aquilo ali é o azevinho. Ela representa a deusa mãe. As bolinhas vermelhas significam o seu fluxo menstrual. O azevinho é uma trepadeira que é parasita, dá em árvores, que era misturada com o visco, era misturado com azevinho e formava a guirlanda. No visco havia bolinhas, os frutos deles eram bolinhas brancas, e se atribuía isso
ao Deus Sol, e aquelas bolinhas brancas, né, eram as gotas do seu sêmen. Eles faziam a guirlanda para mostrar a união da deusa mãe com o Deus Sol, a fim de mostrar a produtividade que viria no próximo ano. Debaixo de uma guirlanda, debaixo de uma árvore de Natal, que não era chamada árvore de Natal, do Yule, aconteciam orgias, a fim de que houvesse fertilidade para o ano seguinte. Né? Troca de presentes, a comida que nós comemos, as cores vermelho, verde, estão ligadas justamente às cores desses deuses. O que eu estou mostrando, irmãos, é que, assim como lá no começo, primeiro se tentou cristianizar uma festa pagã e depois paganizou-se uma festa cristã, nós corremos o mesmo risco hoje, não é? E você pode perguntar, pastor, então eu vou tirar toda a decoração da minha casa e tal? Olhe, didaticamente, você que tem criança, por exemplo, quando você coloca uma coisa dessa, o que você aponta para Cristo? Absolutamente nada, não é? Você não aponta para Cristo quando você usa esses símbolos. Nós temos que ter uma casa decorada, não só no Natal, mas o tempo todo, de forma que ela nos aponte para Cristo, para que haja memória do nosso Salvador o tempo todo. Contudo, irmãos, como eu falei, essas coisas estão tão distantes que pouca gente sabe e associa. Mas o cuidado aqui e o que eu quero que você medite nisso, nós devemos celebrar o nascimento de Jesus? Sim, isso é bíblico. O Antigo Testamento cria essa expectativa no coração do povo. Nós lemos aqui Isaías 9, que para nós é extraordinário. Eu vi como os irmãos leram aqui. Para nós é extraordinário lermos a profecia que já se cumpriu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Se para nós já é tão maravilhoso, imagine para o povo que andava em trevas realmente. Imagine para um judeu estar ouvindo que no futuro viria este que ia restabelecer a paz. Havia uma doce expectativa. Aqueles judeus que tinham essa expectativa no coração, como é o caso de Simeão, por exemplo, quando eles viram o menino, eles falavam assim, agora eu posso morrer. Recebe o meu espírito, porque os meus olhos já viram a salvação. Quando do nascimento de Jesus, houve uma grande festa. Muitos foram convidados. A estrela de Belém, né, convidou magos, os pastores no Oriente. Mais tarde os magos vieram. E no dia do nascimento, o exército celestial celebrou ao Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. A Bíblia celebra o nascimento de Jesus Cristo. Eu falei da estrela aqui. Daniel, a estrela não é a estrela de Belém. A estrela é o pentagrama, que se colocava em cima, a roda da vida, que começa com o solstício, o nascimento do Deus Sol, e aí o ano começa a girar. É bom lembrar. A Bíblia celebra o nascimento de Jesus, não é? E nós cristãos temos que celebrar o nascimento de Jesus. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande, de não tomarmos a forma como o mundo celebra o Natal e dizermos que estamos celebrando o nascimento de Jesus. É por isso que eu estou colocando diferença. Nascimento de Jesus, infelizmente, não tem a ver com o Natal de hoje. O Natal de hoje, ele anula Cristo. O Natal de hoje tem um outro ídolo. Eu nem falei do Papai Noel, né? Você imagine, se a árvore de Natal já é brabo, imagine o que é o Papai Noel, né? E aí o Papai Noel, eu digo, né? Se você tem Papai Noel na sua casa, tire. É um poste ídolo aquilo ali. Aquilo aí não serve para nada, a não ser para desviar a sua mente e a mente do seu filho de quem é realmente o doador no Natal. Né? O doador no Natal. Então, nós paganizamos a nossa celebração do nascimento de Cristo. Nós nos concentramos em presentes,
em Black Friday, em Papai Noel, em enfeites, que nada nos remetem a Cristo. Em nada nos remetem a Cristo. Nós precisamos nos apropriar da festa do nascimento de Jesus e buscar um meio correto de exaltar o nosso Cristo neste dia. É uma grande oportunidade, reunimos a família, temos um banquete, a graça do Senhor se manifesta ali de uma maneira muito maravilhosa. É tempo, meus irmãos, de testemunharmos, de fazermos como os anjos, glória a Deus nas maiores alturas, e tirarmos qualquer distração que nos impeça de pensar em realmente o principal, que é Cristo. Uma expressão que eu ouvi há algum tempo, eu li, e eu acho muito interessante. Nós nos preocupamos demais com o aniversário e esquecemos do aniversariante. A festa está muito bem colocada, mas quem é o aniversariante? Nós não sabemos quem é. Nós já não olhamos para ele como principal. Como muitas vezes nós vamos para festas, nós estamos mais preocupados com a festa do que propriamente com o aniversariante. E esse é o momento que nós refletimos, irmãos. Nós não podemos nos lançar sem critério para o que o mundo nos oferece. O mundo é anticristo. E o Natal, como ele é celebrado, ele nos faz esquecer o Redentor. Essa breve história é só para mostrar, irmãos, que celebrar o Natal, o nascimento é bom, mas celebrar o Natal da forma como ele é pecaminoso. Nós precisamos repensar isso. Nos próximos domingos eu quero tratar mais sobre o próprio Cristo, sobre a encarnação do Senhor, para que nós tenhamos elementos para celebrar Cristo da maneira correta, sem nos preocuparmos com essas distrações da festa de Natal. Que o Senhor então nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós o glorificamos, o exaltamos, bendizemos o teu nome. Por Cristo Jesus que veio a nós, deixou a glória, tornou-se homem, assumiu a forma de servo, foi fiel até a morte, morte de cruz. Obrigado porque o Senhor o trouxe para nos salvar dos nossos pecados, para trazer luz às nossas trevas, porque Ele nasceu em nossos corações e nos deu uma nova vida. E aguardamos o seu retorno, ó Pai, quando finalmente todas as coisas serão restauradas. Que o Senhor seja glorificado por Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém.